passando por áudio, é uma conversa que eu tive com um amigo meu sobre a questão da tradição luciferiana e o engano nas religiões. Então isso mostra que o inimigo, o Lúcifer, né, ele quer ser adorado em todos os lugares e ele reivindica essa adoração. E ele criou a história do filho para enganar o mundo inteiro. Então, existe uma situação aí, uma questão muito séria. Existe um extremo que o judaísmo só crê em um ser, né? Em um criador, mas só que eles negam que esse criador veio em forma humana. Esse que é o problema do judaísmo ortodoxo. Eles não creram no testemunho de Al-Rai, que veio aqui nesse mundo e se fez carne. Esse é um extremo. Outro extremo é que no cristianismo, esse que vem em forma humana é um filho gerado lá em cima, um filho chamado do Altíssimo, um filho de Deus. Também é outro extremo. Então a verdade que os discípulos criam é que o próprio Al-Rai se fez carne e habitou entre nós. Ele nunca foi chamado denominado de filho. Essa história do filho foi criada pelo Lúcifer, porque o filho quer adoração, ou seja, o filho que foi criado por Yahweh, um querubim, ele quer ser adorado. Por isso a tradição luciferiana diz que Lúcifer é o verdadeiro, diz lá, o verdadeiro Deus, né? Mas é verdade. Mas é um filho rebelde chamado Lúcifer que quer essa adoração a qualquer custo e confunde a mente dos seres humanos. Então, bom. Então, fica uma situação, fica assim, algo bem pertinente. A situação é, se este homem, esse profeta, e vamos se reportar ao pensamento da escritura original, Kautob Yahshua de Shua, os escritos originais que os discípulos escreveram. Se ele disse ser Yahweh, e existe duas situações aí. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso. Ou Yahweh. Não tem como ficar nesse meio termo, não tem como ficar em cima do muro da situação. Se o Gabor não acreditar que Yahweh é o próprio Yahushua é o próprio Yahweh, o Gabor tem que realmente ter um veredito, mas com evidências forenses. Porque toda a situação da história deste ser, que eu fiz uma pesquisa profunda, eu fiz todas as análises possíveis. Eu fiquei observando como se eu fosse um promotor de justiça ou como se eu fosse um investigador de um crime, de um fato criminoso, de uma situação dolosa que aconteceu, onde o réu, entendendo? O réu, ou seja, nem fez questão de se defender, simplesmente deixou os seus algozes, seus oponentes o liquidarem. Mas as evidências comprovam que o que ele disse, até hoje, nenhum homem disse nessa terra. Nem mesmo um rabino teve coragem de falar o que ele disse. Nenhum rabino teve coragem de falar até hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum rabino até hoje teve coragem de falar: eu sou a água da vida. E nenhum até hoje, mestre do Talmud, teve coragem de falar o que ele disse. Até os relatos que mostram como ele expulsava os espíritos malignos, as entidades, os anjos caídos, ele fazia pela sua própria autoridade. Ele não fazia pela autoridade do pai, já que eles colocaram essa história do pai. Ele expulsava e ele fazia todas as coisas pela sua própria autoridade.
uma situação judicial. Até Pilatos ficou admirado. E ele, no momento que ele estava sendo julgado, ele não ficou em nenhum momento nervoso. Ele estava numa calma, numa sobriedade, numa serenidade tal que ele viu que o próprio Pilatos viu que o exército romano, um exército romano, não tinha coragem, nem todo um exército romano teria a coragem e a sobriedade de encarar aquele julgamento daquela forma tão calma e sóbria. Isso admirou Pilatos. E Pilatos também disse: eu não vi crime algum nesse homem. Mas os dissimulados do Sinédrio condenaram ele pelo quê? O porquê condenaram ele? Condenaram ele simplesmente, não foi pelos milagres. Todos os milagres eles souberam que ele podia. E mais ainda, tinha um recente milagre, foi a coroa, vamos dizer, dos mofetim, dos prodígios dele, foi a ressurreição de Lázaro, o Lozós, em hebraico. Né? Foi a ressurreição desse homem. E o Sinédrio soube disso. O próprio Caifás e Anás sabiam que aquela ressurreição foi uma ressurreição evidenciada mesmo por tudo, e até mesmo membros do Sinédrio viram o homem ressuscitado e também viram que Lázaro, ressuscitou, e eles viram na cara, viram tudo isso. Então, não foi por causa ou seja, de dizer que esses milagres foram invenção, não foram. A única acusação que levou ele à morte foi por ele ter se intitulado, ter mesmo se declarado mesmo, ou falado mesmo que ele é o próprio Yahweh. No momento daquele encontro que ele teve com eles, e eles perguntaram: tu não tem nem 50 anos e existe Abraão? Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Bom, se ele disse que ele é antes de Abraão, e ainda falou, dizendo: eu sou Yahweh, porque eles tiraram a palavra Yahweh. O nome, o trecho lá é Yahweh mesmo. Antes de Abraão existir, eu sou Yahweh. Então, se ele mesmo afirmou ser Yahweh, a conclusão é: ou esse homem é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é o próprio Yahweh. Se eu digo que eu sou Yahweh, e realmente eu não sou, tu logo diria: você é louco, você é mentiroso, entende? E eu aí realmente você teria razão, eu seria louco e mentiroso para falar um negócio dele. Então, até hoje, qualquer pessoa que se deparar, se confrontar com a pessoa de Al-Hushai, ela vai ter que tomar o seu veredito. Louco ou mentiroso. Ou se prostrar diante da majestade dele, o Rímica, do Mulki Hai Urhai, e aqui se curvar diante dele e dizer: olha, você mesmo é Yahweh, e se fez um ser humano e veio morrer. Porque a morte de Yahweh, nós tivemos um estudo em forma humana, como ele era, mas os hebreus dizem assim, os judeus dizem assim: mas ele não pode morrer. Ou seja, sim, um ser todo poderoso, né? Mas ele se fez carne. Ou seja, a morte dele não foi uma questão de uma morte. A morte dele foi uma questão como se fosse uma morte ou uma singularidade para causar uma mudança nos tempos. Vamos dizer, a morte dele foi como se fosse um ponto denso numa singularidade. Uma singularidade tão densa que, ou seja, ele teve que se auto-aniquilar da carne para que essa singularidade mudasse todo um tempo, toda uma história negativa
Então eu entendo que a morte dele foi para aniquilar a desordem do universo, ou dos universos, ou do Shor-Mayal, que estava ameaçada pela rebelião. Eu entendo assim, ou seja, até dentro da visão, dos parâmetros da física quântica, eu cheguei a entender que o Rush Hormehushai, ele mesmo se fez carne, ou seja, Yahurai, que ele se fez carne, Yahush Hormehushai, para anular a natureza humana, ou seja, para dar fim na carne. E quando ele deu fim na carne, ele deu fim na carne se fazendo uma singularidade para aniquilar a transgressão primária, a transgressão mesmo, lá do Éden, do Rei Din. É como se a morte dele desse termo a toda a carne, toda a história da carne findou ali, acabou ali para sempre. Entendeu? Ou seja, ele não morreu ou seja, morrer por morrer. A questão ali que ele morreu na carne foi para causar ou seja, essa inversão, ou convergiu tudo para ele, ou seja, parece que as profecias estavam apontando tudo para uma singularidade, a singularidade que inverte ou converte o tempo de forma tão abrupta, que os soldados viram que o tempo estava diferente, estava tudo escuro, rasgou o véu do templo. Então, vejo que a singularidade na morte de Al-Rushwa aconteceu. É como se o tempo congelasse, voltasse a zero. É como se ali aquela situação, aquele ponto crítico, aquela massa crítica que estava para desgovernar tudo no universo, ele mesmo deixou seu corpo exposto para, tipo assim, se tornar como se fosse um escudo para nos proteger disso. E quando ele ressuscita, essa singularidade no seu desdobramento, é como se a morte dele na singularidade levasse tudo para o passado e ficasse tudo no passado, e a ressurreição dele se torna o futuro. É isso que eu entendo. Porque a única forma de explicar a ressurreição eu entendo pela física quântica, e eu também tenho um livro que fala sobre isso. O nome é Física, é um autor que diz Física do Cristianismo. Para falar cristianismo a gente fica até com medo, mas é interessante. Ele diz que o próprio Criador mesmo, ele é a singularidade. O que é a singularidade? É quando um ponto denso, entendendo? Onde tudo nesse ponto, o tempo e o espaço, eles deixam de existir. Então, Yahushua, quando morre, eu estou te explicando o que foi passado nesse Sheva agora, nesse Shevulhal passado, o que nós estudamos. Yahushua já deu fim nessa história da carne. Entendeu? E quem não acreditar nele, entendendo? Vai ter que chamá-lo, vai ter que ter muita competência de dizer que ele é louco ou mentiroso e que a história é louca e mentirosa. Se não chamar que é louca e mentirosa essa história, vai ter que admitir que ele é Yahurai. Então não existe meio termo. Então foi nessa singularidade que terminou a história da carne. Então tudo terminou. A carne termina a sua trajetória, começa lá na queda do Éden e termina no madeiro. Ou seja, lá no madeiro ocorreu a singularidade. Ou seja, todas as profecias convergiam para uma singularidade. A gente fala que foi um ato, que já vai os pensadores mais românticos, que foi ele morreu por amor.
porque amou a humanidade, não, mas aquilo ali, nesse sentido de ver pelo lado sentimental ou pelo lado ele morreu por honrar a viúva, nós sim, mas a morte dele ali, entendeu? Ou seja, não digo nem a morte, mas o aniquilar de si próprio na carne causou uma singularidade tão, entendeu? Tão, ou seja, tão notória, tão transcendental, que todos os eventos convergiram ali. Todas as fraquezas, tudo que o homem na carne poderia, ou seja, expressar, extravasar na sua energia, tudo convergiu ali para aquele lugar, naquele lugar. E ali toda a carne foi junto com ele, quer dizer, como se toda a humanidade entrasse naquele momento daquela singularidade e depois terminasse de tudo. Porque depois vai haver uma ressurreição. Quer dizer que tudo converge para a singularidade da morte e ressurreição. Tudo que vai para a morte fica no passado. É como se a partir do madeiro, a partir desse ponto de convergência, dessa singularidade, tudo que ficou para trás, ficou para trás. E tudo a partir da ressurreição para frente ou futuro. Ou seja, até todas as religiões ali também terminam, todos os templos terminam, todo tipo de esforço humano ou prática religiosa, ou até esforço de guardar a Torá, termina ali. Porque para Yahuwah, o verdadeiro esforço para guardar a Torá não é na carne, agora no poder da ressurreição. É no novo homem na ressurreição que começa a força. A força não está o ser humano de si próprio para conseguir guardar essa Torá ou guardar esses mandamentos. Ele não vai conseguir na carne fazer isso. O Criador fez isso com o povo hebreu e o povo hebreu falhou, desobedeceu, adorou a Baal, porque estavam na carne, entenderam na carne, eles não prestaram atenção nas profecias, que as profecias apontavam para esse ponto de convergência único como uma singularidade. Os discípulos não entendiam física quântica, mas Shaul fala que todas as coisas convergiram para ele. Quando a gente fala nessa questão de convergência, a gente entra nos parâmetros da física quântica, na questão do espaço-tempo, e nós vamos entender que aconteceu algo muito, muito forte, que, vamos dizer, reordenou o universo. Primeiramente, os universos tiveram que, violentamente, o ponto de convergência, tudo foi lá para ele. Porque ele, sendo Yahuwah, ele estava fazendo tudo que do universo estava velho morresse, para vir a ressurreição nele. Quer dizer que tudo converge para ele na morte e na ressurreição. Não sei se o Gabor vai achar loucura, mas isso que ele tem me iluminado para entender essas coisas. Entende? Agora, por que os hebreus eles não assumem? Por que eles não confessam que Yahuwah Shor Mehushai é Yahuwah? Bom, se eles confessarem que Yahuwah Shor Mehushai é Yahuwah, eles vão ter que assumir também a culpa de toda uma nação que o condenou, o próprio Criador do universo que veio em forma humana, à morte. É isso que eles vão ter que admitir. E isso é muito terrível. Eu entendo que Shaul entendeu mesmo isso. E ele mesmo foi cúmplice de ser um assassino do autor da vida, do príncipe da vida, é autor da vida, no que diz lá. Quem é o autor da vida? É um único Criador. Não tem um segundo autor da vida, é o primeiro autor e o único. O autor da vida, principalmente dos querubes,
de todos os seres dos universos e multiversos que até hoje ele está criando. Então, Yao-Hu-Hai e Yao-Hu-Hai são a mesma pessoa, só que o grande mistério é esse, ou seja, o grande mistério ou a revelação é que o próprio Yao-Hai se fez um ser humano, se fez um profeta aqui para viver como ser humano. Ele mesmo esteve andando entre os seres humanos para que o ser humano entendesse que ele quer um relacionamento, que não quer uma formalidade, ele quer uma intimidade. Então é isso que ele quer que a gente se aproxime dele por uma intimidade e não por uma formalidade, para que nesse relacionamento a gente conheça os seus caminhos. Bom, a questão, Jamona, é que houve um engano tão grande, um engano tão terrível, que as tradições luciferianas, ou seja, o luciferianismo é que está por detrás disso. O que eu posso te explicar? Eu dei uma palestra nesse Shevayan, sábado passado, e eu mostrei que o próprio Yao-Hu-Hai veio reivindicar o nome dele, ele veio ensinar o nome dele, ele mesmo, em forma humana, veio ensinar o nome dele. Só que o inimigo criou um sistema que é totalmente que encobre essa verdade, ou seja, ele criou a ideia de um filho, entendeu? Um filho, e esse filho é o filho chamado de Deus, o filho do Altíssimo, sei lá, e esse filho é que causou toda essa confusão. Porque na realidade, filho de Alro é que um querube, todo querube é um filho mesmo de Alro, mesmo, gerado por ele. Então, toda essa controvérsia é a questão do filho, essa imagem do filho, porque esse filho, entendendo, foi esse anjo caído, que chamamos Lúcifer aqui na Terra. Então esse filho, ele quer reivindicar todas as prerrogativas, ele quer os atributos de Al-Rai para ele. Por isso foi criada a história do filho no cristianismo. Mas Al-Rai, entendendo, se fez ser humano, ele não é um filho, ele é o próprio Yao que fez o ser humano e que veio habitar entre nós. Isso é um assunto meio complicado. Então o Luiz Cláudio, ele segue a linha ortodoxa, e essa linha ortodoxa nega quem? Nega Yao que veio em forma humana. Essa que é a realidade. E o cristianismo segue o luciferianismo, que o filho tem que ser adorado. É outro problema também, é outro engano. Então tanto o judaísmo quanto o cristianismo estão no engano. Estão, ou seja, sendo levados a adorar o anjo rebelde mesmo, para caírem nesse engano, como muita gente está sendo enganada agora, entendeu? Então a grande questão é que esse filho, entendendo? O filho rebelde é o filho da perdição, que as profecias falam. E esse filho rebelde é Lúcifer. Lúcifer era mesmo filho de Alro, ou seja, ele não tinha esse nome Lúcifer. Mas, como ele foi rebelde, ele se tornou um filho rebelde, que hoje quer toda adoração para ele, quer todos os louvores para ele. É tão verdade que no cristianismo é mais o filho que recebe adoração mais do que o pai, entendeu? Então, os discípulos criam apenas em Yao, que se fez carne, por isso que o verbo se fez carne, o verbo é o tetragrama que fez carne e habitou entre nós. Por isso que Yahushua, que é o próprio Yahweh, se fez um ser humano para revelar o próprio nome que os seres humanos realmente não entendiam. Essa é a verdade. Então, irmão, pense muito bem. Essa que é a verdade sobre o que esconderam de nós, entende? Pois é, o judaísmo nega que Yahweh veio em carne, mas adora Lúcifer, o filho, no sistema secreto da Cabala. E isso é uma contradição, né? Quer dizer que na Cabala, Lúcifer que deve ser adorado, sabia? Isso no conhecimento esotérico e secreto do judeu.
Então o filho está sendo adorado. No cristianismo é a mesma coisa. O filho é Lúcifer no sistema secreto o qual a Igreja Católica se esconde. Então, essa adoração luciferiana, ela abrange tanto o judaísmo quanto o cristianismo e todas as religiões. Quer dizer que o luciferianismo, que é o centro da doutrina cabalística, é o pêndulo desse sistema, né, que é o judaísmo e o cristianismo, né, que formam o sistema da Babilônia. Então, isso é muito revelador. Então, Luiz Cláudio, ele não pode ficar dizendo que Yahushua não existiu porque ele não sabe da história verdadeira. Ele diz que só um é Yahu. Mas por que ele nega que Yahu veio em carne? Porque ele não conhece essa mensagem. Ele pensa que Yahushua é um filho, mas não existe essa história de filho. Essa história de filho foi criada pelo sistema humano. Mas o Luiz Cláudio não entende a mensagem. Entendeu? Então, o Luiz Cláudio não tem respaldo para ele afirmar o que ele diz, porque ele não conhece nem o que está por detrás do engano. Então, ele está equivocado com ele mesmo. E ele joga fora o testemunho de Yahushua. Ele nem imagina que Yahushua é o próprio Yahushua que fez carne e que veio reivindicar o nome dele. Essa é uma contribuição que estou dando para vocês. E analisem muito bem isso. Valeu.